Olá, investidor! Estou aqui hoje para falar sobre um assunto um tanto polêmico e muito requisitado, que são as opções binárias. Essa modalidade vem chamando bastante a atenção de muitos investidores pela possibilidade de ganhos muito altos, rápidos e até fáceis. Mas será que esse ganho rápido, alto e fácil é realmente verdade? Vale ressaltar que o nosso universo, não só do investimento, tá? Fora do mercado do investimento também existe essa indústria do resultado imediato, que promete ali metodologias para que você emagreça muito rápido, fique muito forte muito rápido, ou consiga ganhar dinheiro de uma forma fácil, às vezes sem trabalhar muito. E na maioria das vezes, infelizmente, essas fórmulas mágicas não existem. São só metodologias para iludir as pessoas. Vale ressaltar que o conceito de opções binárias é a raiz desse tipo de operação não nasceu recentemente, tá? Há muito tempo a indústria de investimentos usa um tipo de opção exótica chamada Double No Touch. É uma operação que basicamente requer que o mercado fique parado e ele não pode fugir de uma determinada banda. Se ele foge para cima ou para baixo, o investidor ele perde o dinheiro investido naquela opção exótica. Então, basicamente, o que é interessante nesse tipo de investimento é que ele é binário, né? Ele só tem duas possibilidades. No caso, o investidor acredita que o mercado vai ficar parado. Se ele se mexer, seja para cima ou para baixo, o investidor perde. Existem outras possibilidades, né? Você simplesmente adquirir um determinado tipo de opção em que, se subir, você ganha, se cair, você perde. E vale ressaltar, neste ponto, que a opção tradicional é um produto bem complexo com uma série de características. Uma delas, ela tem um prazo de vencimento, né? A sua operação ela necessariamente ela é encerrada após um determinado prazo. Isso, de certa forma, foi herdado para o mercado de opções binárias. Só que as opções tradicionais, elas têm uma duração mais longa, elas têm uma duração que pode ser de meses, enquanto que as opções binárias normalmente duram alguns poucos minutos, algumas duram segundos, algumas duram alguns poucos dias. E talvez essa característica de simplicidade é o que tenha chamado a atenção de muitas pessoas. Mas vale ressaltar mais uma vez que as opções tradicionais elas diferem em uma série de pontos sobre as opções binárias, tá? E inclusive as opções tradicionais são instrumentos amplamente utilizados por grandes fundos, tesourarias de bancos, de corretoras, e é um instrumento complexo, exige um certo tempo de estudo e prática para você entender como ele funciona e que pode ser utilizado de diversas formas, seja para proteger você de algumas perdas ou para potencializar alguns determinados ganhos. Talvez o fato de ser um instrumento relativamente complexo é o que assusta as pessoas no primeiro momento, né? Por outro lado, esta simplicidade das opções binárias ela pode ter um preço caro para se pagar. Já de antemão, eu vou te dar a minha opinião pessoal, e esta opinião é de que eu não gosto de opções binárias. Eu não vejo sequer opções binárias como uma possibilidade de investimentos. E a seguir, eu vou te dar 8 motivos para que você entenda esse meu ponto de vista. Vamos lá? O primeiro motivo é que as opções binárias elas te dão pouco controle. São operações de curtíssimo prazo e que só te dão duas possibilidades, como o nome já diz, são binárias. É mais ou menos como se você entrasse dentro de um carro que só te desse duas possibilidades, andar para frente ou para trás numa velocidade constante, sem ter acesso ao freio, sem ter acesso ao acelerador, sem ter acesso ao volante para poder mudar a direção. Agora imagina que esse carro está indo em direção a um poste e você não pode fazer absolutamente nada, porque você não tem freio e você não tem um volante para mudar a direção. Essa é uma das dificuldades e um dos problemas que as opções binárias apresentam. Elas dão pouca possibilidade de controle para o investidor. Agora vamos ao segundo ponto. Esse segundo ponto diz respeito à manipulação. Geralmente, uma bolsa de valores
ela é um mero intermediador de negócios. Em outras palavras, ela não tem interesse em ver você ganhando ou perdendo dinheiro. Ela só quer garantir que você consiga comprar um ativo num determinado preço e um outro player consiga vender para você naquele preço de forma justa, sem fugir dos números negociados no mercado, enfim, coisas desse tipo. Para cada comprador, existe um vendedor no ambiente de bolsa de valores. No mundo das opções binárias, muitas vezes não existe liquidez o suficiente nas duas pontas. E então, às vezes, um comprador ele precisa de um vendedor e esse vendedor é a própria casa por onde ele negocia. Ou seja, é a própria casa que acaba sendo o doador de liquidez do mercado. Agora, uma coisa muito interessante, né? Assim como inclusive em casas de apostas, a casa ela só ganha quando o apostador perde. E no caso de muitas, vamos dizer, bolsas de opções binárias, como são elas que dão a liquidez, para que elas ganhem, o cliente precisa necessariamente perder. Isso abre espaço para alguns tipos de manipulação. Existem algumas vezes alguns descolamentos de preço que favorecem necessariamente a casa que abriga ali o determinado investidor, ou em alguns casos, como eles mesmos se chamam, apostadores. Falando do ponto 3, simuladores. Quem começa no mundo das opções binárias é comum iniciar operando através de simuladores. Como esses resultados podem ser manipulados pelas casas, é bem natural que a pessoa, quando opere no simulador, ela seja extremamente vencedora. Pena que esse processo ele não se repete quando ela decide colocar dinheiro de verdade para fazer as suas operações em binárias. Na maioria das vezes ela acaba se deparando com uma série de perdas e o dinheiro ali precioso acaba indo embora numa velocidade muito rápida, dado principalmente que as operações costumam durar pouco, né? Vamos falar agora do ponto número 4. Bom, com uma série de artifícios, as corretoras de binárias elas tendem a fazer algumas propagandas muito chamativas, mostrando ganhos expressivos em pouco tempo e dando a entender que são ganhos fáceis. Vale lembrar que boa parte dessas empresas, para falar a verdade, todas elas, são de fora do Brasil, tá? Ou seja, elas não respeitam a nossa legislação. Por isso que elas fazem propagandas sem obedecer um código ético, e é por isso, inclusive, que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, já emitiu uma série de notas afirmando, alertando o investidor sobre a atuação ilegal de algumas empresas como a Olimp, também chamada de Olamp Trade, ou a IQ Options, também chamada de IQ Options. Tá? Essas são algumas das empresas que atuam de forma ilegal dentro do Brasil e que tem uma série de queixas dentro do nosso mercado, né? Tem uma série de queixas em relação aos nossos investidores. Isso me leva ao quinto ponto. O quinto motivo para você ver porque não vale a pena operar binárias é que, se você fizer uma pesquisa dentro do site Reclame Aqui, você vai encontrar uma série de depoimentos de muitos outros investidores que entraram nesse mercado e saíram totalmente arrependidos. Então, assim, você pode não confiar de repente na minha palavra, então eu peço para que você faça uma pesquisa e verifique isso com seus próprios olhos. Sexto ponto, e talvez seja o mais convincente de todos, absolutamente nenhum investidor investe no mercado de opções binárias. Vamos lá, vamos recapitular. As operações binárias costumam durar pouco, né? Minutos, no máximo alguns poucos dias. Vale lembrar que a conotação de investimento ela diz respeito a ganhos ao longo do tempo, no longo prazo. Portanto, se você não pode fazer uma alocação de dinheiro que fique ali por alguns meses ou anos, isso acaba sendo desclassificado como um tipo de investimento, algo que te dê ganhos recorrentes, como é o caso de algum título do Tesouro ou alguns outros tipos de operação, no caso citando aqui exemplos de renda fixa. Tá? Então, isso por si só desclassificaria como um investimento. Agora vem o ponto mais importante nisso tudo.
nenhum banco, nenhuma tesouraria investe no mercado de opções binárias. E olha lá, hein? A gente está falando de bancos. Será que esses caras não gostam de dinheiro? Óbvio que eles adoram dinheiro, óbvio que eles adoram oportunidades de ganho financeiro, né? E se eles gostam tanto disso, por que nenhum banco, um JP Morgan, um Credit Suisse, um Goldman Sachs, por que nenhum deles investe no mercado de binárias? Para finalizar, eu vou falar um pouquinho agora sobre o 8º ponto, e é o ponto mais técnico, por isso que eu deixei por último, né? Tem a ver com um conceito chamado spread. Spread no mercado financeiro significa diferença de preços. Eu vou dar um exemplo para você. No câmbio paralelo tem comprador de dólar a R$ 3,90 e tem vendedor de dólar a R$ 4,00. O spread, a diferença de preço entre R$ 3,90 e R$ 4,00 é de 10 centavos. Esse é o spread. Agora vamos supor que você queira comprar dólar. A única forma de você comprar dólar é ou ofertar compra a R$ 3,90 e esperar que alguém esteja disposto a vender para você por esse preço, ou comprar, que a gente chama de a mercado, comprar da melhor oferta de venda, que no caso, o melhor vendedor está vendendo o dólar a R$ 4,00. Se você comprou o dólar a R$ 4,00 e pretende vender daqui até 3 anos com algum lucro, bom, pela própria volatilidade do mercado, em algum momento ele pode custar um pouco mais que R$ 4,00, assim como em algum momento ele pode custar um pouco menos que R$ 4,00. De tal forma que, assim, em algum momento é bem provável que você tenha a oportunidade de ter lucro, comprando a R$ 4,00 e vendendo a R$ 4,10, R$ 4,20 ou até R$ 4,30, certo? Agora, imagine que você comprou esse dólar a R$ 4,00 e você precisa vendê-lo nos próximos 3 minutos. Qual é a possibilidade de você conseguir vender esse dólar acima dos R$ 4,00, sendo que, se você quiser vender exatamente agora, o melhor comprador está disposto a pagar R$ 3,90. Ou seja, em outras palavras, por conta desse spread, esse degrau de preço, nessa diferença entre as ofertas de compra e as ofertas de venda, o curto tempo de operação ele não é favorável para você. Do ponto de vista estatístico, a probabilidade de você ganhar dinheiro fazendo operações de curtíssimo prazo não é boa, né? A sua probabilidade de ganho. No longo prazo, esse spread, essa diferença entre compradores e vendedores, acaba se diluindo no preço por conta do fenômeno da volatilidade. Então esse é um dos motivos pelo qual, do ponto de vista matemático, estatístico, operações de curtíssimo prazo e sem controle são improváveis para te retornar lucros consistentes. Então esse é o 8º motivo pelo qual eu não acredito que opções binárias é um bom estilo de operação. Aliás, vale ressaltar que esse mercado ele foi criado não para atender um público com perfil de investidor, visando em ganhos recorrentes no longo prazo. Ele foi criado para atender um público com perfil de apostador. Tanto é que diversos mecanismos no mundo das binárias é muito semelhante com os mecanismos de sites de apostas online, certo? A simplicidade, né? Ou sobe ou desce, é binário, ou você acredita que é A ou você acredita que é B. A curta duração, então você só se preocupa em entrar na operação, você não precisa sair porque a operação encerra automaticamente sozinha. É tão simples quanto você puxar a alavanca de um caça-níquel. Porém, é tão manipulado quanto um caça-níquel. É feito para você ganhar de vez em quando, mas na média geral você perder mais do que ganhar. Ganhar de vez em quando é importante para que você se mantenha entusiasmado, acreditando que você vai ganhar dinheiro com aquilo. Inclusive os cassinos sabem dessa sensação nas pessoas e a maior parte dos caça-níqueis são calibrados para gerar aleatoriamente ganhos e perdas, mas na média geral, mais perdas do que ganho, tá? Então toma bastante cuidado, porque você está lidando com um mercado extremamente manipulado. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar mais uma vez, o mercado de opções binárias não tem absolutamente nada a ver com o mercado
de opções tradicionais. Este é utilizado de forma muito ampla como um instrumento para potencializar ganhos ou diminuir perdas pela indústria de fundos, tesourarias de grandes bancos, corretoras e diversos investidores mais arrojados. E se você busca oportunidades de ganhos expressivos, vale lembrar que a Bolsa de Valores tradicional te oferece diversas oportunidades, seja no mercado de ações, de derivativos, contratos futuros, contratos agrícolas ou mesmo no mercado de opções tradicionais. Contudo, vale lembrar que a sua possibilidade de ganho ela vai ser sempre proporcional ao tanto de conhecimento que você detém. Então é inevitável você ter que estudar para conseguir resultado nesses mercados. Como diz ali o Nobel de Economia, o Milton Friedman, a gente costuma citar bastante essa frase no mercado: tome cuidado porque não existe esse tal negócio, essa coisa de almoço grátis. Tá? Tudo tem um preço. Então, se você se deparou com um investimento que aparentemente é muito atrativo, com ganhos muito expressivos, mas com risco baixo, isso significa que muito provavelmente você ainda não entendeu o real risco envolvido naquele negócio. É isso aí, espero que você tenha gostado do nosso papo. Se quiser entender esse assunto de forma um pouco mais aprofundada, recomendo a leitura do artigo, porque lá eu detalhei de forma mais criteriosa essas informações. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço! Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se ele te ajudou, com certeza ajudará outros investidores. E caso ainda não conheça o Portal do Investimento, clique no link aqui na descrição do vídeo. Dentro do nosso site, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos, além de encontrar muito mais conteúdo sobre como fazer seu dinheiro trabalhar para você, e não o contrário.